Bem, prezados alunos, a graça e a paz do Senhor Jesus, nós estamos chegando à nossa aula de número 4. E hoje nós temos alguns casos para estudar juntos. Tem um em especial, e aonde nós vamos ver como se dá efetivamente a comunicação transcultural. É uma leitura intitulada, começa dizendo por que o missionário precisa estudar a linguagem cultural, por André Souza, perdão. O título é Meu Pai Morreu. Quando estive entre os Wai-Wai, grupo indígena do extremo norte do Brasil, descobri que haviam somente 3 tempos verbais para se referir ao passado. São eles: passado remoto, é quando algo acontece há muitos anos atrás; passado recente, quando algo aconteceu há poucos meses ou semanas; e passado imediato, quando aconteceu no mesmo dia em questão, há algumas horas atrás. Tendo isto em mente, eu estava conversando com um dos indígenas Vai-Vai, que me disse: meu pai morreu. Ele usou o idioma Vai-Vai, o passado. Ele usou no idioma Vai-Vai o passado recente, ou seja, o pai dele havia morrido há poucos meses atrás, conforme a gramática daquela língua. Porém, eu achei curioso que nos meses em que eu e minha família estávamos na aldeia, não vimos e nem ouvimos a respeito do falecimento de alguém numa comunidade de que não mais que 350 indígenas. Seria praticamente impossível não ter percebido tal acontecimento. O que de fato estava acontecendo era que, se os sentimentos em relação a alguém ainda fossem muito presentes na vida do falante, ele poderia lançar mão de um tempo verbal no passado recente, mesmo que isso tivesse acontecido num passado remoto. Isto é, os sentimentos poderiam, em alguns casos, determinar a forma linguística. Isto significa que língua e cultura se fundem na compreensão e, consequentemente, na boa comunicação. Nenhum nem outro são mais ou menos importantes. Se isto é verdade, por que pensamos na prática que o idioma deve ser estudado intencionalmente e a cultura, por alguma razão, achamos que aprenderemos intuitivamente? E eu faço uma pausa aqui na leitura para destacar algumas coisas. Em primeiro lugar, é a questão linguística, no caso deste grupo Vai-Vai, ou Wai-Wai, que eles têm 3 tempos verbais para o passado, o verbo no passado. Outra coisa, a maneira como ele se referiu ao pai que havia morrido, como se fosse recentemente, mas uma questão cultural faz com que não somente os sentimentos estejam ligados àquela pessoa, certamente, mas ele faz uso da língua como se fosse naquele momento. Aí vem uma segunda coisa, como está aqui exatamente escrito no último parágrafo que acabamos de ver. Se isto é verdade, por que pensamos na prática que o idioma deve ser estudado intencionalmente, a cultura, por alguma razão, achamos que aprenderemos intuitivamente? Não se aprende intuitivamente. Muitas vezes nós precisamos realmente conhecer o que aquela ou aquele grupo estão querendo nos falar. Então, é uma pergunta muito interessante e nós precisamos também. Nos anos de campo missionário, eu pude ver isso na prática. Em alguns lugares
que eles falavam uma coisa, mas se referiam a outras. E o pior era quando se misturava idiomas. No caso do Peru, que é muito comum, por exemplo, usar palavras do idioma quechua, que é o idioma dos Incas, ou o idioma aimara, que é um idioma muito falado no sul do Peru, para coisas normais. Então, por exemplo, levar uma criança a um jardim de infância no Peru, eles chamam de Uauauasi. Uauauasi significa a casa de crianças, que é uma creche. Então, é comum isto, ou chamar uma criança de Uaua. Uaua é criança. Então, no Chile, por exemplo, um bebê eles chamam de guagua. Não se usa pouquíssimo a palavra bebê, é a palavra guagua. No Peru, baseado no idioma quechua, é uaua. Então, aí eu fui aprendendo isso. Eu tive que me adaptar a essa realidade e para poder me comunicar. Porque se eu falasse a palavra creche, não tem em idioma espanhol. Tem guarderia de niños. Se eu falasse guarderia de niños no Peru, ia ficar todo mundo olhando para a minha cara. Mas se eu perguntasse aonde é um uauauasi, todos saberiam me dizer. E isso é só um exemplo de tantas palavras. Eu me lembro que era comum os irmãos se saudarem e falarem Kamisaraki Hilata. Aí, Kamisaraki Hilata era como vai, irmão ou irmã. Então, eles usavam isso na linguagem do dia a dia, não é? Então, nós precisamos aprender não somente achando que é intuitivamente, porque às vezes aí entra a questão dos gestos também, que é outro grande problema. Mas vamos lá, vamos continuar aqui com a nossa leitura. O que mais aprendi com o campo missionário tem a ver com a comunicação e a cultura, especialmente com o estudo intencional da cultura, pois isso nos ajudará a comunicar o Evangelho de forma inteligível ao universo daquele que nos ouve. Precisamos lembrar também que o estudo da cultura ajuda o comunicador a entender quais perguntas são levantadas pelo grupo-alvo, pois as respostas nós já temos no Evangelho. Isto aponta para um princípio importante. É sempre o Evangelho que responde para a cultura e nunca o contrário. É uma coisa que eu sempre falo para um missionário. Eu já vi missionários que, infelizmente, até caíram da fé por se deixarem envolver tanto pela cultura, porque não há cultura melhor do que a outra. Cada cultura tem seus prós e seus contras. Cada cultura tem seu lado positivo e o seu lado negativo. Então, eu já vi missionários tentando fazer com que a cultura respondesse às indagações do Evangelho, e não é assim. É o Evangelho que sempre vai responder àquela cultura, nunca o contrário. Por exemplo, se numa determinada cultura a imoralidade ela é como carro-chefe, se a imoralidade é uma coisa comum, eu não posso aceitar que este aspecto negativo desta cultura venha influenciar a obra de Deus ou o próprio Evangelho. Jamais. O Evangelho ele tem uma resposta para a imoralidade. Existem grupos que eu já estudei que é comum que os jovens vivam juntos antes de se casarem. E algumas culturas defendem isso, dizendo, não, eles têm que se conhecer.
e o conhecer para eles é estar juntos e viver maritalmente. Porém, a Bíblia não ensina isto. A Bíblia ensina a questão do casamento, não é? Então, o Evangelho tem uma resposta. Eu me deparei com casos assim no passado, aonde foi ensinado. Inclusive, eu encontrei isto no Peru. E me lembro-me que os irmãos foram doutrinados na palavra de Deus e eram casais que estavam juntos, até com filhos já crescidos, e eles eram 10 casais, me procuraram e disseram: pastor, temos agora a consciência de que precisamos realmente viver segundo o Evangelho. Queremos nos casar. Eu lembro que numa noite eu celebrei 10 casamentos de uma vez. Então, o Evangelho é que sempre vai responder para a cultura e nunca o contrário. Continuando, e Deus lhe perguntou: no mundo todo havia uma só linguagem. Deus estabeleceu a linguagem. Ele é o primeiro comunicador. Já era assim na Trindade antes da fundação do mundo e foi assim no contato com o primeiro homem. Por causa do homem, em decorrência da queda, a comunicação também se corrompeu e tornou-se um desafio constante para todos os homens, em todos os tempos e em qualquer lugar habitado pela humanidade. Um ruído, principalmente provocado pelo pecado, se impôs no meio dos relacionamentos, afetando tanto a comunicação com Deus, mas também entre os homens. Então, eu volto a frisar aqui a questão do ruído. Ruído não é um mero barulho, mas é qualquer coisa que se interponha entre o comunicador e o comunicado. Então, no caso aqui, foi o pecado, o ruído, que colocou-se no meio do meu relacionamento com Deus, no meio do relacionamento da humanidade com Deus, e afetou realmente a comunicação com Deus. Mas hoje, graças a Jesus Cristo, nós estamos reconciliados com Deus. E também, no caso, houve esta falha de comunicação entre os seres humanos. Portanto, a queda gerou um rompimento entre Deus e o homem, mas que foi restaurado por sua graça. Mas também gerou uma distorção dos relacionamentos humanos, da cultura e da linguagem. Em Gênesis capítulo 11, versículo 7 diz: assim os homens não entendiam mais uns aos outros. A confusão da linguagem não provocou somente aspectos linguísticos distintos, mas também gramáticas culturais diferentes espalhadas por toda a Terra. É interessante que, se nós começarmos a ver as primeiras civilizações, sumérios, caldeus, acadianos, egípcios, babilônicos e tantos outros povos do passado, cada povo era caracterizado por seu idioma, por sua cultura e também essa gramática cultural, que inclusive nos primeiros capítulos de Gênesis, ainda pegando ali o tempo dos patriarcas, eles ainda tinham uma espécie de gramática cultural, aspectos culturais. Um deles, por exemplo, do pai escolher a noiva para o filho, que foi o caso de Abraão. Outro caso também era a primogenitura. Nós achamos que é uma coisa bíblica, mas a primogenitura, no caso de Esaú, que era o primogênito de Isaac, não é? Biologicamente falando, Isaac nasceu primeiro, mas Jacó segurou o calcanhar de Esaú, e nós sabemos, pela narrativa bíblica, que Jacó foi que ganhou a primogenitura. Mas aquilo não tinha nada a ver com bênçãos, não, absolutamente, era uma gramática cultural. Na cultura de Abraão, Abraão veio de Ur, dos caldeus, da Caldeia,
isso estava na Mesopotâmia, o que é hoje Iraque, essa cultura era assim. Eles tinham não somente uma gramática linguística, mas uma gramática cultural. E nós vamos ver isso no decorrer dos anos, que isso já não vai existir mais. Por exemplo, o descendente de Davi, o sucessor de Davi, melhor dizendo, não foi o seu filho primogênito, foi até o filho de uma relação bastante conturbada. Salomão era filho de Betseba, então não era, nesse tempo, já não era bem assim. Mas se nós formos ver nos primórdios, a Bíblia está cheia de gramáticas culturais. Paradoxalmente, as distintas línguas e culturas provenientes de Babel não podem ser vistas como maldição. Ao contrário, no contexto geral da Bíblia, elas manifestam a diversidade das culturas por meio das quais Deus é e será glorificado. A Bíblia fala de toda língua, tribo, povo e nação. A linguagem cultural, um objeto a ser estudado intencionalmente. Sabemos que a comunicação é essencial ao trabalho missionário, não somente pelas questões transculturais, mas também pelas questões da própria cultura do missionário. Quando me refiro à comunicação, não estou indicando somente questões relevantes à oralidade ou à escrita, mas também à linguagem cultural, isto é, aos símbolos e às ideias que estão por trás de um fenômeno cultural qualquer. E é muito importante, sim, nós conhecermos, dentro desta linguagem cultural, alguns símbolos. Existem diversos símbolos que alguns têm até como coisa feia e não sei o quê, que eram comuns no passado, fazia parte e fazem parte da cultura, de uma cultura local. Por exemplo, eu aprendi que na cultura andina, os povos incas, os povos mapuches, que são os indígenas do sul do Chile, um dos símbolos deles o Cruzeiro do Sul, a constelação, o Cruzeiro do Sul. Era uma referência para eles. E tantos outros símbolos que nós, à medida que vamos conhecendo, vamos entendendo, e isso facilita bastante a comunicação, esse tipo de comunicação. Missionários, em geral, estão mais preocupados com a linguagem falada e escrita do que com a cultural. Isto não é anormal. Ao contrário, quando chegamos numa outra cultura, em campos além, nossa ansiedade em conseguir comunicar, mesmo que seja somente o trivial, está em nível altíssimo. E isto é bom, pois nos faz focar em longas horas de estudos teóricos e práticos, a fim de que consigamos comunicar, em especial, o Evangelho, para que aquela aldeia, campo, cidade ou segmento social ouça a respeito do libertador Jesus. E mais uma vez eu conto como testemunho, eu vivi exatamente isto que está escrito neste parágrafo aqui. Eu queria logo pregar o Evangelho, eu queria logo comunicar a palavra de Deus no meio dos peruanos, do sul do Peru. E eu comecei a me deparar com alguns aspectos culturais e que eram praticamente a linguagem deles. Me custou, mas foi uma bênção quando eu aprendi esta linguagem cultural deles. Então, a princípio, eu tive que dedicar muito tempo para estudar, para conhecer, etc. Mas a prática me ajudou bastante. Assim como o idioma, a cultura de um determinado povo ou segmento social, mesmo dentro de sua própria cultura, deve ser estudado intencionalmente. Dentro do Brasil, por exemplo, existem diversas culturas.
Há uma diversidade cultural imensurável dentro do Brasil. E para missionários e até homens de negócio, é importante você ter este conhecimento. Então, povos que são brasileiros, mas com uma cultura diferenciada. Então, é importante também, até para missões nacionais, aqui dentro do Brasil. Então, por exemplo, se uma pessoa vai para o interior, ela tem que conhecer o costume. Eu não vou me esquecer, uma certa ocasião que eu fui para o interior com 2 pastores, uma viagem curta, e eu tinha aquela famosa pochete. Né? Ali era bom que a gente guardava um monte de coisa, né? E quando eu cheguei lá, me disseram que eu tinha que colocar a pochete assim na minha cintura, ela presa na minha cintura. Porque quem carregava a pochete assim no braço, no ombro, era bandido, segundo aquela cultura. Eles tinham essa interpretação. Então, vocês estão vendo um exemplo de como as coisas elas vão mudando de cidade para cidade, de estado para estado. Nosso objetivo ao comunicar o Evangelho é, em primeiro lugar, a glória de Deus e, em segundo, comunicar de tal modo que as pessoas compreendam e não necessariamente que se convertam. Para o pregador, para o evangelista, para o missionário, é maravilhoso quando as pessoas se convertem. Você prega a palavra, elas se convertem, elas vão para a igreja, mas elas ainda não compreenderam, por falta de uma comunicação eficaz do evangelho àquela cultura, as verdades do evangelho. Porque é muito fácil você fazer a pessoa uma pessoa religiosa e não um discípulo de Jesus. Mas quando se comunica segundo a cultura, segundo a compreensão daquela pessoa, ela sim poderá tornar-se um discípulo de Jesus. É claro que nosso desejo é que as pessoas que se relacionam conosco e nos ouvem se tornem discípulos de Jesus. Mas esta é uma ação do Espírito Santo e não nossa. Nós vamos para o campo, pregamos o Evangelho, mas quem vai convencer é o Espírito Santo. Quem vai tornar a pessoa discípulo de Jesus não sou eu, é o Espírito Santo. Esta obra pertence a ele. Nossa missão é glorificar a Deus e comunicar de modo que elas compreendam. Se elas compreenderem e mesmo assim se negarem a seguir Jesus, significa que nosso papel foi cumprido. Nem todos vão seguir a Jesus. Nem todos vão se tornar discípulos de Jesus. Mas nós fizemos a nossa parte. O evangelho inteligível supera as diferenças. Eu vou ainda continuar, ainda temos tempo para isto. Vamos lá. O evangelho inteligível supera as diferenças. Comunicação significa tornar comum. Então, quando falamos de comunicação transcultural do evangelho, estamos falando em tornar comum e inteligível o evangelho para a cultura receptora. Mas temos mais um problema neste ponto. Muitas vezes não conseguimos comunicar corretamente dentro da nossa própria cultura. Imagine então em outra, onde todo o processo de socialização que recebi desde o meu nascimento agora não funciona, mas quando me deparo com o campo transcultural. Então, nós já vimos isto, vimos até numa aula anterior sobre o esquimó, sobre o sangue de Jesus, certo? Que torna branco mais branco que a neve, e enquanto que os esquimós têm mais de 10 tonalidades da cor branca. Como apresentar Cristo para pessoas distintas, de faixas etárias diferentes, do contexto urbano-rural diferentes? Como falar de Cristo para um universitário urbano brasileiro? Então, aqui estamos repetindo um pouquinho. Aqui estamos repetindo um pouco e vamos concluir aqui
O evangelho deve desafiar, confrontar e transformar. Se qualquer um desses aspectos forem negados, precisamos urgentemente rever que evangelho estamos anunciando. Eu termino com as frases do missiólogo e antropólogo André Souza, que tem uma experiência vasta na cultura indígena Wai-Wai. Então, eu já vou terminando por aqui e eu lhes desejo, prezados irmãos, que Deus esteja abençoando vocês e dando-lhes sabedoria, graça neste curso de missões transculturais. Assim que um grande abraço para todos vocês e até a próxima aula.